história mundial, o Haiti foi um dos primeiros países em que os negros se revoltaram, puseram todos os europeus num barco, Porto Príncipe ficou tomada pelos negros, porque a Revolução Francesa era a revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, só na França, né? Nas colônias nada. Então, muito obrigado pelas suas palavras, Chanel, e a gente é solidário com o povo do Haiti. Agora, nós vamos ouvir, temos a honra de receber o presidente da Federação Árabe-Palestina, o Walid Rabah, que gentilmente aceitou nosso convite, que vai encerrar nosso ato. E agradeço a todos que participaram, que estão presentes, e vamos multiplicar essa luta em defesa de Gaza e da Palestina. Então, o Walid com a palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer estar com vocês, agradecer a vocês. Eu vejo aqui um comitê muito amplo e, aliás, reforço a ideia de que os comitês devem ser o mais amplos possíveis. O leque para a amplitude dos comitês é a oposição ao genocídio, independentemente da cor partidária, independentemente da visão de mundo estrito sensu. Genocídio é genocídio. Não existe genocídio de esquerda ou de direita. É possível, sim, que um lado da história seja mais generoso, mas não é possível dividir o mundo em dois e jogar na vala dos genocidas todos aqueles que, porventura, não estejam no nosso campo ideológico estrito sensu. É um erro, é um equívoco. O mundo se uniu contra o nazismo. O mundo deve se unir contra o sionismo. É exatamente uma situação parecida, no mínimo. Então, eu clamo para que os comitês sejam muito amplos, muito tranquilos, muito consensuais, porque o que está em jogo é um genocídio, o primeiro televisionado da história, e em vários números, o mais cruel da história. Vou lhes dar um número. O campo de extermínio, chamado de concentração, de Auschwitz, considerando a área geográfica que ele abrangia, e ele era um campo de morte, de extermínio, matou, durante a sua existência, 4.000 crianças por 1 milhão de habitantes em sua área geográfica. Se este nível de matança, que acontece agora na Palestina, notadamente com mais furor na faixa de Gaza, durasse o mesmo tempo que durou a existência do campo de Auschwitz, seriam 90.000 crianças por 1 milhão de habitantes. É isto o que significa o sionismo como ideologia colonial anterior ao nazismo. Portanto, é um equívoco dizer que eles aprenderam com os nazistas. Podem ter ensinado os nazistas, porque o Estado judeu de Theodor Herzl, que profetizou a inauguração do sionismo, é de 1896, 29 anos antes de Mein Kampf. O Mein Kampf sionista é quase 30 anos antes do Mein Kampf nazista. Essa é a primeira constatação. Portanto, amplitude. A segunda, que eu considero muito importante. A Palestina é uma causa de libertação nacional, é uma causa de libertação de toda uma demografia, de todo um povo. Não se liberta a Palestina para apenas 2, 3 ou 4 ou 50% da Palestina. Se liberta a Palestina para toda a Palestina, para cada palestino e cada palestina, homens e mulheres, jovens, adultos e anciãos, cristãos e muçulmanos e não religiosos, de esquerda e de direita. Sim, há palestinos de direita sob opressão, e eles também devem ser libertados, porque quando nós queremos que cada brasileiro viva a vida digna, nós não perguntamos para ele qual a sua fé, etc. Assim é para a Palestina. É um movimento amplo de libertação nacional de toda a demografia, em toda a sua geografia histórica e milenar. Por fim, o presidente Lula soube tocar na ferida que tinha que tocar. Ele foi a primeira liderança significativa que falou a palavra genocídio. E ela é proibida de dizer quando você fala em sionismo em Israel. Qualquer genocídio pode ser citado. O dos sionistas, o do Israel, não pode. Lula foi o primeiro a tocar.
Não foi a primeira pessoa, mas foi o primeiro líder significativo a utilizar a palavra. Mas ele avançou. Ele foi o primeiro na história, como líder significativo, a fazer a comparação incomparável, aquela que é proibida porque dá licença a matar, dá licença ao genocídio, dá licença ao holocausto palestino, fazer a comparação com o holocausto nazista. Quando ele tocou nesta ferida, ele acabou com o único Deus inquestionável, o Deus do holocausto euro-judeu, que é a licença para todo genocídio, que é a licença para todo holocausto. E eles mataram naquele momento, os sionistas matam neste momento 230 vezes mais crianças proporcionalmente que os nazistas mataram. Portanto, é comparável. A Alemanha, o epicentro da guerra, teve 5,5% da sua população morta civil. Israel mata hoje proporcionalmente 1.900% mais civis palestinos do que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. É comparável, sim. Estamos diante de um holocausto que em diversos números supera os números da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra ocidental, porque Hitler é ocidental, branco, europeu e até se dizia cristão. Claro que não era. Portanto, meus irmãos, estamos diante de um desafio monumental, de superar um precedente, de superar um modelo, porque o Ocidente se prepara para o totalitarismo global. Aquilo que nós lemos em livros e assistimos em filmes futuristas, de um mundo distópico, que sempre coloca como epicentro um governo extraordinariamente tecnologicamente desenvolvido. Está sendo gestado pelos Estados Unidos e tem por laboratório a Palestina. E o gestor deste laboratório é o apartheid, autoproclamado Estado e autodenominado Israel. E este modelo totalitário será impiedoso. Este modelo totalitário supre as liberdades democráticas, supre os direitos humanos, e ele se serve de agentes internos dos países para promovê-lo, suprimir as constituições, suprimir as liberdades democráticas, civis e os direitos humanos, colocar uns contra os outros, dividir as demografias dos países e, mais do que isso, arrisco dizer, e já disse isso antes, possivelmente provocarão guerra civil aqui por meio religioso. Isso está desenhado. Isso pode nos levar a secessões territoriais. Isso está desenhado. O sionismo é um perigo dentro dos países. Portanto, o Brasil vive sim perigo existencial, inclusive porque é talvez a primeira potência da história humana não estritamente imperialista. E isso incomoda os imperialistas. Por fim, muito obrigado mais uma vez. Palestina livre, viva o Brasil, soberano, democrático e próspero para todo o seu povo. Muito obrigado.